Esboço de sermão sobre o rei Davi. Nesse vídeo eu vou te ensinar a montar um esboço de sermão, como pregar sobre o rei Davi, abordar vários aspectos da vida do rei, fazer aplicações para a nossa vida diária e, óbvio, com a ajuda do Espírito Santo, alcançar o coração dos irmãos, com um esboço bem estruturado. O que você vai fazer agora? Você vai entrar em oração, pedir a Deus para que te use através desse esboço. Ele não foi pregado ainda. Eu fiz para o canal, especialmente para você, para que você pregue. E agora você vai orar, estudar com a Bíblia, o esboço e em oração para que o Espírito Santo te use e, óbvio, te capacite na hora da pregação. Ele use as palavras que ele quer que você fale. Vem aqui comigo então para a tela do meu computador. Título do sermão: Davi, um homem segundo o coração de Deus, lições para a nossa vida. Claro que esse título aqui é sugestivo, tá? Você pode montar o seu título aí e colocar do jeito que você achar melhor. Na verdade, todo o conteúdo é sugestivo. Você vai fazer com base nesse exemplo, nesse esboço, da forma como você achar melhor. Se você sentir no coração aí que você deve mudar alguma coisa, você vai lá e muda. Se você achar que não, aí você fique à vontade, tá? O seu critério. Copie, coloque anotações aqui no esboço, imprima e coloque anotações. Vamos lá. Você já vai começar com o texto. Deixa eu tentar acertar isso aqui. O texto a ser usado está lá em 1 Samuel 16:7. Esse é um texto sugestivo, tá? Você pode usar qualquer outro texto da vida de Davi, contanto que seja da vida dele, que fale dele. Eu achei isso aqui porque esse aqui é muito forte. No momento em que Samuel vai escolher na casa de Jessé e que Jessé começa a apresentar os filhos, e aí ele acha que é Eliabe, aí Deus, mas o Senhor disse a Samuel: não atentes ou não considere, não considere sua aparência, nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como vê o homem, mas o Senhor vê o coração. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. É engraçado que Deus cita duas características, sabe de quem? Altura e aparência e altura, né? A formosura e altura. Saul era grande, era alto e bonito. Na certa Eliabe parecia com Saul. Aí Deus, vai cair no mesmo erro? Bem não. Então você pede à igreja para ler, ou você pode ler o texto, e aí você vai vir para a introdução. Depois que lê o texto, óbvio que você escolhe orar antes do texto ou orar depois. Você pode já chegar, cumprimentar os irmãos com a paz, seja lá como você cumprimenta na sua igreja. Irmãos, vamos abrir a Bíblia no livro de Samuel, capítulo 16:7. Nós vamos falar hoje sobre a vida de um grande rei, o rei Davi. O título da mensagem de hoje é Davi, um homem segundo o coração de Deus. Lições para a nossa vida. E aí você lê, ou você pode orar antes. Irmãos, antes da leitura da Bíblia, vamos fazer uma oração. E ora. E aí começa já a introdução. A vida do rei Davi é uma das histórias mais cativantes da Bíblia. Ele foi pastor, guerreiro, músico, rei e um homem chamado de segundo o coração de Deus. Olha que introdução maravilhosa. Você já começa botando características que eu particularmente nunca tinha visto ninguém botar características desse jeito, usar essas características aqui. Ele foi guerreiro, pastor, músico, rei e um homem chamado de segundo o coração de Deus. Está lá em Atos 13:22. No entanto, ele também enfrentou fraquezas, cometeu erros graves e experimentou as consequências das suas falhas. Aqui, Deus fez questão de deixar a história de Davi na Bíblia para que a gente veja que ele era humano. Apesar dos feitos grandiosos daquele rei único, ele era humano, ele tinha falhas, ele tinha fraquezas, ele cometeu erros. E Deus fez questão de deixar os erros lá para que a gente aprenda com esses erros. A história de Davi nos ensina que Deus não escolhe os preferidos, mas aqueles cujo coração está disposto a seguir a sua vontade. Hoje, vamos refletir sobre as lições da vida, lições de vida que podemos aprender com Davi, explorando seus momentos de fé, coragem, quedas e arrependimento. Meu irmão, isso aqui é uma aula, tá?
Então, você tem que prestar atenção. Não precisa ficar com o seu caderno, porque eu vou te dar de presente o esboço, tá bom? Ao final eu vou te falar como é que você vai conseguir esse esboço, vou te dar de presente. Aí você pode falar assim, irmãos, nós temos alguns pontos que eu quero levantar aqui nessa mensagem. Primeiro ponto, Deus olha para o coração. Está lá em 1 Samuel 16:7. Quando o profeta Samuel foi ungir o próximo rei de Israel, ele olhou para a aparência dos irmãos de Davi e pensou, certamente é esse o escolhido. Mas Deus o corrigiu, dizendo que ele não olha para a aparência, mas para o coração. Você sabe o que quer dizer o coração? Aqui é o centro do pensamento, das decisões, a essência de vida, as intenções. É nisso que se resume esse termo coração. Não é o órgão físico, tá? Deus não é açougueiro. Quando cita o coração, está falando do centro aqui dos pensamentos, das intenções, das ações, das atitudes. E quando diz Deus olha o coração, está falando assim, ó, Deus olha a real intenção. Não adianta você passar o dia todo fazendo coisas boas, mas por objetivos que não seja de fato fazer o bem. De repente é só para se mostrar, para se engrandecer, para se satisfazer. Deus olha o coração. Lições para a nossa vida hoje. Você não precisa nem citar essas lições para a nossa vida. Já pode até falar assim, ó. Deus não está preocupado com a nossa aparência, posição ou habilidades, mas com a disposição do nosso coração, o nosso desejo em fazer a vontade dele. A nossa disponibilidade em estar sempre, deixa eu ser redundante aqui, disponível para a obra, para ele, para fazer a vontade dele. A sociedade muitas vezes valoriza o exterior, mas Deus enxerga o interior, o que está lá dentro. Precisamos cultivar um coração sincero, humilde e obediente. Precisamos fazer a vontade dele por completo, não por conveniência, mas por completo. E aí nós vamos aqui para a aplicação prática. Ó. Examine, aí você pode falar para os irmãos, examinem o estado do coração diante de Deus. Ele procura em nós sinceridade e um espírito disposto a ouvir e obedecer. Como é que você está hoje? Quais são as suas reais intenções em estar aqui na igreja hoje? Você veio por quê? Você veio para adorá-lo, porque o teu coração anseia a presença dele? Ou você veio porque você está com medo de alguma coisa, medo do fogo? Ou porque está querendo uma bênção? Ou porque está buscando um milagre? Venha com o coração disposto a estar diante dele, a se relacionar com ele. Ponto 2. Fé que enfrenta gigantes. Davi possuía uma fé capaz de fazê-lo enfrentar gigantes. E foi o que aconteceu, 1 Samuel 17, 45-47. Davi, ainda jovem, enfrentou Golias, o gigante filisteu que intimidava o povo de Deus. Ele não confiou em armas ou em sua força, mas declarou que a batalha pertencia ao Senhor. Tu vens com espada, escudo, armadura. Deixa eu tirar aqui uma ligação. E eu vou em nome do Senhor. Foi o que Davi disse. Aqui, ó. Todos enfrentamos gigantes. Todos nós. Sem exceção. O pobre enfrenta um tipo de gigante, o rico enfrenta outro tipo de gigante. O homem enfrenta o gigante, a mulher enfrenta outro gigante. A criança enfrenta outro gigante. Cada um de nós tem seus gigantes a enfrentar. Desafios, medos, inseguranças ou problemas que parecem insuperáveis. Como Davi, precisamos lembrar que a nossa força não está em nós mesmos, mas no Deus Todo-Poderoso. Se depender da gente, a gente fraqueja. Se depender de nós, nós falharemos, nós tropeçaremos, nós cairemos, nós nos afastaremos de Deus. Se depender da nossa força, nós fraquejamos, nós perderemos a batalha por menor, por mais fraca que ela seja. Precisamos da força de Deus, confiar unicamente nele. Identifique, irmãos, os gigantes que você está enfrentando hoje. Entregue essas batalhas ao Senhor e confie que Ele é capaz de vencer o impossível. Pare de ficar preocupado, pare de viver angustiado, choroso, desesperado. Entregue o teu caminho ao Senhor, confie nele e o mais Ele fará, é o que diz a palavra. Ponto 3, o perigo do pecado não confessado. Falamos de pontos positivos, agora vamos falar de um ponto negativo da vida de Davi. 2 Samuel, capítulo 11, um dos capítulos mais sombrios, tristes, angustiantes e revoltantes da vida de Davi.
foi seu pecado com Batseba. Ele cedeu à tentação, cometeu adultério e tentou esconder seu erro, o que resultou em tragédia em sua família e no reino. Aí você fala, meu irmão, o pecado ele precisa ser confessado a Deus para alcançar misericórdia. Não deve ser escondido, não deve tentar ser remediado, remendado, não deve tentar ser encoberto. A palavra diz que um dia tudo virá à tona, até as coisas que estão mais encobertas. E o fato de nós vivermos tentando esconder pecado só trará consequências ainda piores, porque a gente precisa cometer um erro para encobrir outro erro, e cada vez a coisa vai ficando pior. E no dia em que formos pegos, as consequências serão muito maiores do que a do primeiro pecado se tivéssemos confessado. O diabo é assim, ele vai te ajudando, ele te dá um cobertor para você encobrir o pecado, outro cobertor para o segundo, outro cobertor, mas tem uma hora que ele puxa tudo e expõe a sua nudez, te deixa pelado, passando vergonha. Lições aqui para a nossa vida. O pecado, quando escondido, corrói a alma e traz consequências gravíssimas. Confesse hoje. A gente passou a vida inteira falando com meu filho. Meu filho tem hoje 17 anos. Desde criança, que minha esposa e eu falávamos para ele, se confessar o erro, talvez você não apanhe, vai ser julgado. Mas ainda que você apanhe, ainda que você sofra as consequências de um castigo físico, você tem que confessar, porque se você não confessar e for descoberto, as consequências serão muito maiores do que seriam. Não vai ter misericórdia, não vai ter julgamento, já vai ser logo sentença direta. A gente sempre falou para ele, confesse. Errou, confesse, converse. Aí a gente vai entrar num diálogo e tentar chegar num acordo e vai avaliar se precisa ou não de uma punição física. Sempre foi assim. E teve momentos em que ele confessou e só tomou ali umas broncas ou um castigo leve. Não houve castigo físico. E teve momentos que ele não confessou e o pau quebrou dobrado. Então, com Deus também é a mesma coisa. Não, o fato de nós confessarmos não nos isenta de uma consequência. Mas Deus alivia o nosso coração e impede que coisas piores aconteçam lá na frente, caso ficássemos tentando remediar o erro. Remendar o edredom. Deus em sua misericórdia nos dá a oportunidade de confessar e nos arrepender. O confronto de Natan ajudou Davi a reconhecer seu erro e buscar o perdão de Deus. Deus teve que mandar o profeta lá para falar assim, ó, és tu, ó rei Davi, esse homem miserável, pecador, és tu. Quando Davi pulou, por causa da história que Natan contou, Davi pulou do trono, já com a espada na mão. Quem é esse homem para eu arrancar o pescoço dele agora? Ele merece a morte. E aí Natan falou assim, ó, esse homem és tu, Davi. Você é esse homem. Rapaz, aí Davi caiu de joelhos lá no Salmo 51, aqui, ó. Se há algo em sua vida que precisa ser confessado, não espere. Deus é fiel para perdoar e restaurar. Como Davi, precisamos reconhecer nossos erros e buscar o arrependimento genuíno. Tem que ser arrependimento sincero. Não é remorso e medo das consequências, não é arrependimento sincero. 2 casos na Bíblia nós temos, Judas e Pedro. Judas não se arrependeu, Judas sentiu remorso, peso na consciência, foi lá e se matou. Ele mesmo se puniu. Ele foi lá e sentenciou-se à morte. Pedro também achou que merecia morrer. Também se achou miserável e indigno, só que Pedro se arrependeu. Doeu em Pedro ter traído Jesus. Não doeu em Pedro saber que teria consequências, mas doeu saber que traiu o seu mestre. Ponto 4, um coração de louvor e arrependimento. Mesmo tendo cometido falhas, Davi tinha um coração inclinado a arrepender-se, diferente de Saul. O coração de Saul era rebelde. Saul, ele era um homem que ele não era inclinado ao arrependimento. Sabe aquelas pessoas que não assumem que erraram, ficam o tempo inteiro só dando desculpa? Pois é, era o coração de Saul. Era obstinado. Não se humilhava, não se deixava guiar.
diferente de Davi, tá? Após ser confrontado por seu pecado, Davi escreveu o Salmo 51, uma oração de profundo arrependimento. Ele pediu a Deus: cria em mim, ó Deus, um coração puro, ó, cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito instável ou inabalável. O Salmo 51 é fantástico, é uma canção de lamento, de arrependimento. Mais lições aqui, ó. Deus nunca rejeita um coração quebrantado e contrito. Quem o desprezarás, ó Deus? Davi falou, né? O arrependimento verdadeiro traz restauração, mesmo em meio às consequências do pecado. Podemos encontrar esperança e renovação em Deus. É isso aqui. O arrependimento, a confissão, o perdão de Deus não te isenta das consequências do que você fez, mas esvazia a sua mente, lhe dá paz. Paz. E te livra das consequências eternas, da morte eterna. E o último ponto, ponto quinto, legado. Davi deixou um legado, viver com propósito para Deus. Apesar de suas falhas, Davi foi lembrado como um homem segundo o coração de Deus. Ele viveu com propósito, liderou o povo de Israel e preparou o caminho para a construção do templo. Deus pode usar nossa vida mesmo com nossas imperfeições, para cumprir seu propósito. Cada escolha que fazemos hoje contribui para o legado que deixamos para as futuras gerações. Olha a aplicação. Pergunte-se, qual é o legado que estou construindo hoje? Você está deixando o quê? Não estou falando de fortuna, estou falando de legado. Fortuna é o que você deixa para alguém, legado é o que você deixa em alguém. Estou vivendo para glorificar a Deus e impactar positivamente aqueles ao meu redor? Conclusão, a vida de Davi nos mostra que Deus usa pessoas comuns para realizar coisas extraordinárias. Ele olha para o coração, dá forças para enfrentar o gigante, nos chama ao arrependimento quando caímos e nos convida a viver com propósito. E aí é a hora de você fazer o apelo. Deus quer fazer, meu irmão, minha irmã, algo grande em sua vida, assim como fez na vida de Davi. Hoje ele chama você a se entregar a Ele, com todos os acertos e falhas, para viver uma vida segundo o seu coração. E aí a oração: Senhor, obrigado pelo exemplo de Davi, que nos mostra como confiar em Ti, enfrentar desafios e buscar arrependimento. Ajuda-nos a ter um coração sincero e disposto a Te obedecer. Usa as nossas vidas para a Tua glória e renova em nós o desejo de viver para o Teu propósito. Amém. Ponto final. E aí você finaliza como você quiser, tá? Eu vou deixar aqui também no final, esse é o meu e-book, 5 pilares de um sermão poderoso. Todo sermão, para ser poderoso, ele precisa seguir 5 pilares. E eu mostro nesse e-book quais são eles e como utilizar cada pilar na construção do seu sermão. Porque eu estou te dando esse sermão aqui, mas eu sei que você também quer aprender como fazer, para fazer sobre outros temas. Então, esse e-book vai te ajudar a montar um sermão usando os 5 pilares extremamente poderosos, tá? O e-book, o valor dele é R$19,90. É só você clicar aqui, tá? Caso você não consiga, se você clicar, se você tiver no celular, é só você clicar aqui em cima, que já vai direto para a página de checkout para você comprar. Você pode inclusive parcelar no cartão, tá? 10 de R$1,90, ó, que maravilha. E lá também tem a possibilidade de você comprar um outro curso. Eu tenho um curso que te ensina a criar um sermão em 10 minutos, em 5 minutos, ou até menos. Eu te dou uma estrutura para você sobre qualquer tema, qualquer verso bíblico. Em menos de 5 minutos você cria um esboço igualzinho esse aqui, ou até melhor, tá bom? Aí, se você quiser acrescentar a sua compra, eu acho que não sei se é 40, o curso é 40 e poucos reais. Mas tá aqui. Caso você tenha interesse, é só clicar aqui, clique aqui e aí você vai adquirir o meu e-book. Inclusive vai estar ajudando esse ministério, tá? Esse canal está começando agora, não é monetizado, então vai estar ajudando a gente aí. Até porque eu prego em igrejas aqui e eu não cobro absolutamente nada de gasolina. Tá? Tem um monte de igreja aqui que eu vou, rodo, não cobro gasolina. Quando é muito mais longe, eu peço a igreja para mim gasolina. Então esses valores aqui ajudam em manter esse ministério, tá bom? Aqui está o esboço. Eu espero muito de coração que te ajude. Eu vou deixar o link. Eu vou deixar... não vou deixar. O link vai ficar aqui mesmo, tá? Na descrição do vídeo vai ficar o meu grupo
onde nós compartilhamos sermões lá, meditação, oração. E clique no link, venha para o grupo, lá no grupo você me peça o sermão do Rei Davi, tá bom? É só pedir. Entre no grupo e fale, professor Will, eu quero o sermão do Rei Davi. E aí eu vou te dar, tá? Eu vou deixar aqui na descrição o link do grupo. Eu acho que eu já vou deixar o link também de compra aqui do e-book, caso você queira, tá? Forte abraço, não se esqueça, curta esse vídeo, comente aí o que você achou, quais pontos você achou legal do sermão da história de Davi, comente para ajudar o vídeo aí mais longe, compartilhe esse vídeo também lá no grupo da sua igreja, se inscreva nesse canal. Eu tenho um canal, o Sermão Poderoso, 63 mil inscritos lá. Esse eu comecei agora. Esse aqui é só de esboço, não vou postar mais nada, só esboço, tá bom? Deus te abençoe e até o próximo vídeo.